Cadê o nosso Frank? Meu Deus, eu vou pra cá, eu tô muito cansado. Olha, olha isso aqui. Tem caracol. Tem os caracóis. Tá bom. Olha dos caracóis. O que está escrito aqui, Carlos? Aqui, escrito curioso. Não, les sages ne disent pas ce qu'il sait e les sots ne savent pas ce qu'il dit. O sábio não diz o que ele sabe e o idiota não sabe o que ele diz. Que perfeito isso! Muito bom. Muito bom. Bonjour, merci beaucoup. On va descendre. Ah, nós vamos descer. Là, tu as la tête. Oh, será que não dá para limpar um pouco esse teto aqui? Olha o cheirinho. Olha que lindo isso aqui, cara. Nossa Senhora. Ah, eu quero ficar trancado aqui. Quero ficar trancado aqui com uma forma de queijo. Hein? Je voudrais comment faire ici avec un plateau de fromage. Um poder, não? Porque senão... Que bárbaro isso. Nossa. Et à quelle température là? Vous expérimentez Opa. l'influence Oui, oui. Sim. Comme tu veux. Moi, je... Elle est là, la ligotée en bouteille. Tem a ligotê. A ligotê, adoro a ligotê. Foi sem querer. Então, esse porão aqui, que é uma cave, ele data de 1750. Tá. E ele era a cave da avó do Olivier. Ah. Oui. Olivier. Ok. Então Olivier brincava aqui quando era garoto? Donc, quand vous étiez enfant, vous jouez ici. Oui, mais il y avait, à ce moment-là, la cave était vide. Nessa época, o porão estava vazio. Né? Ah, é? A família não produzia vinho nessa época? Non. Ah, não? Começou com ele? Ouais, le Chablisien, ça a eu des hauts, des bas. Et puis donc, mon grand-père, il faisait pas la vigne, non. Como teve altos e baixos, né, no vinho de Chablis, então o avô não fabricava vinho. É como eu, altos e baixos. Eu sou igual ao Chablisian. Qu'est-ce qui a changé donc dans le style à ce moment-là? Eh ben, je sais pas quoi dire, on va dire des bêtises. Eu não sei o que dizer, vou falar besteira. On avait des vins qui devenaient moins classiques. Os vinhos que estavam ficando menos clássicos. Tá. Vocês procuraram um estilo próprio, mas na vinificação mudou alguma coisa de lá para cá? Vous avez cherché un style spécifique à vous dans la vinification? C'est pas une recherche de style, c'est au contraire l'absence de... On va dire les vins, nous on est resté avec une logique de faire des vins qui soient, on va dire, les plus honnêtes possibles, c'est-à-dire des vins qui soient au plus proche du raisin, et ça fait des vins, on va dire, qui certainement ont un style particulier, mais qui il n'y a pas forcément une recherche de résultats, c'est des vins, on va dire, de paysans, entre guillemets, voilà, c'est... A gente procura fazer vinhos mais próximos da uva possível, vinho simples, que é um vinho de camponês, podemos dizer, né? Sem procurar um resultado específico. Eles são hoje vinhos totalmente naturais, sem SO2, sem nada? Né? Donc là, vous étiez entièrement vin naturel, sans SO2. Alors ça veut dire, vin naturel, il y a des fois on se chamaille un peu là-dessus, parce qu'on trouve qu'il n'y a pas de cadre réellement défini, ce qui veut dire que on sait qu'on a des vins différents du reste du vignoble, voilà, ça on le sait, parce que on va dire, on est en culture bio certifiée, il y a très peu de gens en fait qui le sont réellement. On vendange à la main et on ne met rien dans le vin, mais on ajoute du SO2 avant la mise en bouteille. Voilà.
Então, o vinho natural, isso tem muito discutível, essa noção, né? O que eu sei é que a gente faz um vinho muito diferente do resto do vinhedo. A gente está em agricultura orgânica certificada, a gente faz a colheita à mão, a gente não acrescenta nada de estranho no vinho, só o SO2 no momento do engarrafamento. Ah, ele tem interesse, ou ele namora a biodinâmica ou não? Est-ce que vous avez l'intérêt pour la biodynamique Mais on la pratique, oui, on la pratique, mais là sur la biodynamie, on n'est pas, on va dire, dans une recherche de label à tout prix. Voilà. A gente pratica a biodinâmica, mas nesse Merci. campo a gente não está procurando ter essa Pode, etiqueta. não, faz favor, faz favor. Não estamos procurando ter essa etiqueta. Ok. E você considera então que o seu vinho melhorou de lá para cá, porque é o que você está fazendo e que você tem orgulho, né? Et vous estimez que votre vin s'est amélioré depuis donc, ce moment-là. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites maintenant? C'est vous qui dites qu'il s'est amélioré ou j'ai pas compris? Est-ce que... Ben, vous avez dit qu'il y a eu un changement, donc... Non, le changement, comment dire, les vins ont changé, mais c'est simplement que les vignes ont évolué. Au début, quand je dis que on ne maîtrise pas le résultat, c'est pas qu'on ne le maîtrise pas, c'est qu'il y a des choses. Il faut accepter dans le vin qu'il y a des choses qui nous dépassent. Ça, justement, c'est un travail agricole, ce qui veut dire que le résultat dépend, on va dire, de forces qui nous sont supérieures. Et le style évolue et les vins, on va dire, évoluent également, mais il y a des, comment dire, l'évolution, on la mesure, mais on ne maîtrise pas tous les paramètres. Et donc, si on va dire il y a eu un changement, je suis en train de m'emmêler les pieds là, mais Je vais traduire um pouco. Você me disse que é você que está dizendo que eu melhorei ou é uma pergunta? Porque, bom, a questão é do vinho que é um conjunto de fatores que a gente não domina todos, depende da natureza, e isso são parâmetros que escapam ao nosso controle. E então houve uma mudança, houve certamente uma mudança, mas ela aconteceu porque é assim. Bom, e nesse momento, desculpa, a última, antes da gente falar dos vinhos, nesse momento vocês não estão no Brasil com seus vinhos? Donc juste une dernière question avant de parler de vin qu'on va déguster. Actuellement, vous êtes plus présent au Brésil. oui. Ok, merci. Na denominação de origem controlada, Bourgogne Aligoté. Né? S'il vous plaît, l'étiquette. Oui. E a etiqueta faz um jogo de palavras, porque Aligoté se escreve tudo junto, né? O A sem acento e sem o R no fim. E escrevendo dessa maneira, que se pronuncia exatamente igual, quer dizer a ser preso, a ser amarrado.